Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a preciosa, única e insubstituível paz do nosso Cristo ressurreto, a quem adoramos e servimos e cuja fé professamos, esteja abundantemente com todos vós e famílias. Eu sou o pastor Paulo Saboia, líder da Assembleia de Deus em São João do Rosário. Com satisfação, cumprimento o digníssimo presidente da Magna Ciadema, pastor Francisco Soares Raposo Filho, em nome do qual cumprimentamos toda a igreja, mesa diretora. Por extensão, cumprimentamos igualmente aqueles que fazem um trabalho extraordinário de formação educacional, especificamente muito mais religiosa, no âmbito da nossa Ciadema, na pessoa do seu líder, pastor Rosivaldo Cardoso. Eu quero convidar-lhes para juntos meditarmos nesta temática da quinta-feira, da leitura diária da nossa lição, que tratará sobre Deus planejou que seu povo fosse luz para as nações. Antes, porém, eu quero igualmente falar da importância e da necessidade de cada um de nós participarmos sempre, ativa e efetivamente, da Escola Bíblica Dominical. Inclusive, neste domingo, estaremos estudando uma lição muito significativa que tratará sobre a temática A Porta da Fé se abre entre os gentios. Só lembrando que a Escola Bíblica Dominical é a maior base de formação religiosa que nós temos, a maior agência de ensino. Seus valores, seus ensinos nos servem para o tempo presente e principalmente para o porvir, diferentemente da educação secular, no âmbito da educação básica e inclusive da educação superior, que nos serve apenas para o tempo presente. Isso faz da Escola Bíblica Dominical a maior e melhor escola do mundo. A temática desta quinta-feira, da nossa leitura diária, nos trata de algo que começa no planejamento do Senhor. Nós vemos claramente lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, estudamos no trimestre passado, no chamado de Abraão. Inclusive, lembrando que quando ele é chamado, ele tem 75 anos, conforme diz o versículo 4 do capítulo 12, e morre com 175, lá no 25, versículo 7, certo? E quando Deus chama Abraão, ele diz: em ti serão benditas todas, olha aí, todas as famílias da terra. E não apenas uma, duas ou três. Portanto, começa exatamente no maior patriarca que nós tivemos à luz dos manuscritos sagrados. Nós observamos, inclusive, que esse feixe de luminosidade que deveria resplandecer através dos seus representantes, começando aí em Abraão e, por conseguinte, em todos os demais. Importante lembrar que a casa de Israel começa exatamente a partir de Jacó, dos 12 filhos de Jacó. E esta casa de Israel, no período dos juízes, fica bem claro que quando eles começam a trilhar caminhos tortuosos, ou seja, como diz o texto, inclusive desde o primeiro juiz, Otiniel, até o último, Sansão, ali nos termos do capítulo 16 de Juízes, você percebe claramente que todas as vezes que eles deixavam de resplandecer a luminosidade que era necessária, diz o texto, quando o povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, Deus os entregava nas mãos dos inimigos, isto é, amalequitas, midianitas, cananeus, filisteus e por aí vai. Eram muitos sofrimentos, e alguns 20 anos, outros 8 anos, 6, 40. Em Sansão, por exemplo, foi 40 anos, até Deus restaurá-los a partir da liderança de Sansão. No Novo Testamento, nós observamos, Jesus vai dizer no capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que o receberam, ele deu-lhes o poder de serem filhos. Só que o evangelho para os gentios, nós temos aí um período de silêncio entre Malaquias e Mateus, e que não houve nada de palavra, de profecia na terra. E houve esse obscurecimento da palavra.
O evangelho, portanto, se estenderá definitivamente após o período veterotestamentário. Vai se estender aos gentios, ele começará definitivamente aos gentios a partir de Atos capítulo 10. Lá na lição, você vai ver a partir do 13, que é no chamado de Paulo, né? Ou seja, quando eles vão tomar posse. Eles estavam na igreja de Antioquia e o Espírito Santo os chama, ele e Barnabé, para a missão específica. O chamado de Paulo para a obra começa em Atos capítulo 9, mas a sua posse para a obra missionária começa no 13. Nós temos aí um período de 14 anos. Todavia, o evangelho definitivamente chega aos gentios lá no capítulo 10 de Atos, na casa de Cornélio. Pedro desce de Jope, estava lá na casa de Simão, o curtidor, após ter aquela revelação, aquele grande lençol que descia do céu à terra. Então ele sai de lá, de Jope, após entender o que Deus está falando, ele desce de lá, vem para Cesareia, a casa de Cornélio, e ali prega o evangelho para Cornélio, que era um homem temente a Deus e bondoso para com as pessoas, tinha muita consideração para com o próximo, apesar de ele não ser um cristão. Isso é uma lição muito linda que nós temos ali, com esse exemplo de Cornélio antes da sua conversão, e aquilo ali o texto bíblico fala com muitas pessoas. Após ouvirem o evangelho por meio do apóstolo Pedro, ele e a sua casa se convertem e aqueles que ali estavam igualmente. Então, uma grande bênção. O evangelho, portanto, chega aos gentios. Mas antes desse momento, um detalhe interessante é que Jesus disse para nós, Mateus 5, 13 e 14, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí ele vai dizer no versículo 14, vós sois a luz do mundo. A mesma coisa ele disse para Israel. No capítulo 42, versículo 6 de Isaías, nós lemos o capítulo 49, versículo 6, que diz, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Antes desse versículo, Deus já tinha declarado que ele faria de Israel luz para os gentios. E isso vai acontecer exatamente com os apóstolos. Vai acontecer com eles, principalmente na vida de Paulo e dos demais. E eu quero dizer que esse momento não acabou, esse momento continua com nós, a igreja, os representantes de Cristo Jesus aqui na terra como sal da terra e luz do mundo, certo? Esse momento só vai acabar quando as portas da graça se fecharem. Enquanto isso não acontecer, cabe a você, cabe à sua família, cabe a você, professor de EBD, você, aluno da EBD, você, obreiro, cabe a mim, cabe a cada um de nós, essa grande missão e linda de poder ser privilegiados, de representar o Senhor Jesus aqui na terra, atendendo à sua vontade. Que Ele abençoe você e família grandemente. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.